Dois gigantes, dois mundos. Uma batalha que nunca foi declarada, mas que dividiu o planeta em dois lados. Uma batalha que envolveu conflitos indiretos, disputas ideológicas, corrida armamentista e medo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar Guerra Fria. Vem comigo. Olá, pessoal. Meu nome é Rose, eu sou professora de História, mestre em História Social e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre Guerra Fria. Então, para a gente entender a Guerra Fria, a gente tem que entender como que terminou a Segunda Guerra Mundial. Tem um vídeo meu aqui no canal, se você quiser mais detalhes da Segunda Guerra, dá uma olhadinha nele. Mas o fato, gente, é que ao final da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo da Alemanha se render, em maio de 45, a gente vai ter os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, reunindo-se em várias conferências e encontros para definir como que seria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Pois já estava claro que era questão de tempo para vencer os países do eixo. A Itália já tinha se rendido, a Alemanha continuava resistindo, mas já estava praticamente vencida, e o Japão também estava num processo de disputa em que vinha perdendo a guerra para os Estados Unidos. E aí, nós vamos ter nesses encontros, nessas conferências, momentos tensos, em que de um lado você vê os Estados Unidos liderando a Inglaterra e França com uma postura capitalista, e de outro lado você tem o Stalin representando a União Soviética, que tem uma postura socialista. Então são encontros em que fica aparente as divergências ideológicas e, consequentemente, as divergências em relação ao andamento de como seria o pós-Segunda Guerra. E aí o que ficou definido nessas conferências? Que o mundo socialista, liderado pela União Soviética, que tinha libertado os países do domínio nazista na Europa Oriental, iam ter uma certa influência nessa região da Europa Oriental, e o mundo capitalista na Europa Ocidental. Então nós vamos ver esse desenrolar. O tempo todo a gente tem essas posturas ideológicas batendo de frente. Resultado: termina a Segunda Guerra Mundial. E a maior representação dessa divisão ideológica vai ser a divisão da Alemanha. Porque a Alemanha, ao perder a guerra, ela vai ser dividida em 4 áreas. De um lado você tem a área ocidental, dividida entre Estados Unidos, Inglaterra e França. E a área oriental da Alemanha fica sob controle da União Soviética. E um detalhe: a capital da Alemanha, que era Berlim, também será dividida entre esses 4 países. E a capital, Berlim, ficava dentro da área oriental da Alemanha, ou seja, sob domínio soviético. Mas lá dentro do domínio soviético tinha a capital, que era Berlim, que foi dividida. Então você tem áreas capitalistas dentro de Berlim e uma área socialista sob domínio da União Soviética. Por isso que ao longo da Guerra Fria, a gente vai ver que Berlim vai ter uma representação do que é essa disputa. Por quê? Porque Berlim está dentro do lado oriental, sob domínio soviético, mas tem lá dentro de Berlim uma área capitalista. Vocês já ouviram falar do Muro de Berlim, que vai dividir a capital da Alemanha em capitalista e socialista. É o representante clássico desse período. Só que o Muro de Berlim não dividiu toda a Alemanha, dividiu só a cidade de Berlim, e ele foi construindo na década de 60. Vamos ver o que vai acontecer antes de chegar na construção do Muro de Berlim. Muito bem, acabou a Segunda Guerra. A Europa se encontra praticamente destruída. E aí nós vamos ter as ações desses países, do lado capitalista, os Estados Unidos, e do lado socialista, a União Soviética, para tentar reerguer essa Europa e conseguir que essas áreas reerguidas estejam do lado capitalista ou socialista.
Nós vamos ter, então, uma oposição ideológica, política e econômica entre Estados Unidos e União Soviética. E vamos ter umas medidas que vão ser adotadas por ambos os países. No caso dos Estados Unidos, em 1947, eles vão criar o Plano Marshall, que é um plano de ajuda econômica a todos os países europeus que queiram se reerguer, recebendo empréstimos norte-americanos a juros baixos, para poder conseguir reerguer suas economias nos seus países. Vamos ter também, em 1949, a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o que é a OTAN? Seria, entre aspas, uma reunião dos países capitalistas, um braço armado, militar, que representaria o mundo capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos. Em contraposição a essas atitudes dos Estados Unidos, nós vamos ter a União Soviética criando, primeiro, em 1947, o Cominform. Cominform seria um órgão soviético que iria estar coordenando os partidos socialistas nos países sob influência soviética, na Europa Oriental. Então, era a reunião de representantes de países socialistas, dos partidos socialistas desta região, sob a liderança da União Soviética. Em 1949, eles vão criar o Comecon. Comecon é um plano de ajuda econômica promovido pela União Soviética para os países da Europa Oriental. Então, em oposição ao Plano Marshall, temos o Comecon. E, posteriormente, em 1955, em oposição à OTAN, nós vamos ter a criação do Pacto de Varsóvia, que seria o braço armado do mundo socialista. A união desses países de influência e características socialistas no Pacto de Varsóvia seria um pacto militar. Então, esse é o contexto da chamada Guerra Fria. Nós vamos ter nessa Guerra Fria uma corrida armamentista muito grande, uma corrida espacial, para mostrar quem que é o país mais desenvolvido tecnologicamente, quem consegue chegar ao espaço primeiro. Nós vamos ter espionagem com a criação de órgãos como a CIA dentro dos Estados Unidos e a KGB dentro da União Soviética, espionando um lado e o outro para descobrir os segredos militares, os segredos tecnológicos e também as ações desses países. Nós vamos ter também uma competição esportiva, que vão ser os Jogos Olímpicos, por exemplo, em que vai haver uma guerra simbólica, em que vai se tentar, a partir das disputas entre Estados Unidos e União Soviética, seja no basquete, seja no vôlei, seja em outros ambientes, mostrar uma suposta superioridade de um sistema. Então, as competições esportivas, elas vão acabar sendo um instrumento de propaganda daquilo que se considera o melhor dos mundos, seja ele capitalista ou socialista. A propaganda vai ser muito utilizada por esses países e nas suas áreas de influência. Nós vamos ver surgir batalhas narrativas, em que o outro é o mal, o outro representa o mal, o outro come criancinha, enquanto que nós somos a defesa do mundo. Nós somos aqueles que somos os melhores, que defendemos a liberdade, a prosperidade. Então, esse tipo de propaganda, de narrativa, vai ser muito forte durante a Guerra Fria. E aí nós vamos ter desenhos, quadrinhos, histórias em quadrinhos, heróis como Capitão América surgindo. Nós vamos ter o rádio, né, as transmissões de rádio e os esportes representando esse contexto. Então, pessoal, são vários os eventos que ocorrem durante a Guerra Fria. E muitos deles merecem um vídeo só sobre eles, que eu devo fazer depois. Mas aqui eu elenquei alguns eventos importantes e vou comentar cada um deles, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, que nesse período a gente vai ter uma corrida armamentista e espacial muito grande. É uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para demonstrar poder, para demonstrar força, superioridade em relação ao outro, né? E sabe um detalhe, gente? Essa corrida armamentista e espacial, ela foi muito auxiliada, baseada naquilo que os aliados conseguiram pegar dentro da Alemanha vencida.
porque a Alemanha tinha um processo de pesquisa com relação principalmente a armamentos militares, mas também ao lançamento de foguetes, até mesmo avanço nuclear. Os alemães estavam investindo nessa pesquisa e muito disso foi assaltado, foi pego, tanto por União Soviética quanto pelos Estados Unidos, e vai acabar auxiliando no avanço tecnológico militar. Por exemplo, dentro dos Estados Unidos, da União Soviética, a gente vai ver um avanço no lançamento de foguetes e na criação de mísseis, inspirado na pesquisa alemã. A União Soviética consegue ter acesso a essas pesquisas, os Estados Unidos posteriormente também. E, além disso, a gente vai ver cientistas alemães sendo disputados por ambas as potências. Então, por exemplo, a NASA, ela vai ser um órgão criado dentro dos Estados Unidos, liderado por um cientista alemão, que tinha grande conhecimento na questão espacial. Então, tudo isso a gente tem que ver que tem toda uma história por trás. Mas o fato é que, por exemplo, na disputa espacial, a gente vai ter um impulso muito grande no avanço tecnológico, no objetivo de quem vai chegar primeiro ao espaço. Em 1957, os soviéticos conseguem lançar o primeiro satélite. Não ainda sem pessoas, somente o satélite, um satélite artificial. No segundo satélite, eles vão lançar o satélite com uma cachorrinha dentro, a Laika. E em 1961, nós vamos ter o primeiro homem no espaço, que vai ser o soviético. Em 58, os Estados Unidos já tinham lançado também o seu satélite, um ano depois dos soviéticos. Mas em 61, os soviéticos conseguem lançar o primeiro homem no espaço. Em contraposição, em 1969, os Estados Unidos conseguem alcançar a Lua. Eles vão ser os primeiros a lançar o homem que vai pisar na Lua. Então é considerada a grande vitória norte-americana. Mas no decorrer de todo esse processo, a gente vai ver um avanço tecnológico muito grande que vai permitir, inclusive, que hoje nós tenhamos acesso à internet. Você está me assistindo aí por conta disso, desse processo, desse impulso dado a partir de um contexto de Guerra Fria. Outra coisa que a gente vai ter, outro acontecimento importante, que esse sim também mereceria e merecerá um vídeo. Revolução Chinesa. Dentro da China, em 1949, a gente vai ver o Partido Comunista Chinês assumindo o poder. Quer dizer, se você pensa na União Soviética daquele tamanho no continente asiático, e em 1949 a China, também com um grande território, ambas aderindo ao socialismo, isso preocupa muito os norte-americanos, porque é preciso garantir áreas de influência capitalista, principalmente naquela área do Sudeste Asiático, já que agora temos lá a União Soviética e a China, sem falar na Europa Oriental, de domínio, de controle socialista. Então isso tudo vai preocupando o mundo capitalista que quer garantir áreas de influência. E aí nós vamos ter depois a Guerra da Coreia. A Coreia, uma ilha do Pacífico, tinha ficado definido ao final da Segunda Guerra que ela seria dividida. A Coreia do Norte socialista e o Sul capitalista. Porém, inspirados pela Revolução Chinesa, o Norte socialista vai se dispor a invadir o Sul capitalista da Coreia, formando uma única Coreia, toda socialista. E eles vão ter o apoio da União Soviética, apoio militar no sentido de armas, para poder ajudar no processo. Os soviéticos não chegam a enviar soldados, mas o Sul capitalista vai contar com a intervenção e apoio dos Estados Unidos, que obviamente está preocupado. Mais uma região se tornar socialista? Não. Precisam garantir que no Sudeste Asiático tenham representantes capitalistas. E aí os Estados Unidos vai mandar armamentos, vai mandar soldados, vão ser apoiados pela ONU e eles vão para o sul da Coreia, haverá um conflito, mas ao final acabam assinando um armistício. Por quê? Porque havia uma preocupação muito grande no mundo
já que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tinham bombas nucleares. Então era preciso evitar um confronto direto. Os Estados Unidos já estavam aqui dentro, os soviéticos estavam apenas sustentando com armas o norte, mas acabam tentando entrar diplomaticamente num acordo e é assinado o armistício em 1953, dando fim à Guerra da Coreia e mantendo a divisão norte socialista, sul capitalista. Outro evento importante, muito famoso, né, tem muito filme sobre isso, é a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, gente, ela vai durar quase 20 anos. E vai ser um conflito extremamente sanguinário. O que está acontecendo? O Vietnã ficava numa região no sul do continente asiático, uma região conhecida como Indochina. Vietnã, Camboja, Laos, países da Indochina. E o Vietnã tinha sido dividido: norte socialista, sul capitalista, no final da Segunda Guerra Mundial. Só que a gente vai ter no norte socialista uma grande liderança dos vietnamitas, que é um cara chamado Ho Chi Minh, e ele era socialista. E no sul capitalista nós vamos ver se formar uma ditadura muito violenta para se manter no poder, mais capitalista. E o que vai acontecer no Vietnã? Em determinado momento, dentro do sul capitalista, surge um partido que vai pegar em armas e que quer a unificação do Vietnã, sob a égide do Ho Chi Minh, socialista. Esse partido no sul, o Vietcong, que surge lá no sul capitalista, eles vão contar com o apoio do norte. E esse norte, Vietnã do Norte, está contando com o apoio militar em termos de armamentos, suprimentos da União Soviética. Quando se percebe a situação, os Estados Unidos vão enviar soldados para o sul capitalista, para apoiar a ditadura capitalista do sul. E aí a gente vê o início de um conflito, que vai ter anos de conflito, anos de batalhas, muitas mortes. E os Estados Unidos não conseguem vencer. Por quê? Porque os vietnamitas vão utilizar de guerrilhas, de ataques repentinos, conhecem o território, e é um território muito opositor ao que o soldado norte-americano está acostumado, já que é um território de clima tropical, com muita floresta, muita chuva, eles não conhecem. São anos. Muitos soldados norte-americanos morrem, outros que voltam extremamente traumatizados dessa guerra. E os norte-americanos não conseguem pôr fim à resistência vietnamita. Não conseguem que o Vietnã, esse partido, esse Vietcong, né, esse braço armado, e nem o Vietnã do Norte, não conseguem que eles se rendam. Por fim, em 73, vai ser assinado um tratado em Paris e os Estados Unidos vai se retirar do Vietnã. Muito também por conta da pressão interna lá dentro dos Estados Unidos. Vão surgir manifestações: por que nós estamos enviando nossos jovens para lutar, estão morrendo lá, vai crescer a força do movimento hippie dentro dos Estados Unidos, paz e amor. Então tudo isso, toda essa situação vai pressionar o governo dos Estados Unidos, que por fim resolve se retirar do conflito em 1973. Em 1975, todo o Vietnã será unificado sob a égide socialista. Então esse aqui também é um evento extenso que a gente depois teria que comentar num outro vídeo, quem sabe. Outro evento importante e marcante que ocorre durante a Guerra Fria: Revolução Cubana. Nas barbas dos Estados Unidos, uma ilha, ali na América Central, promove um processo revolucionário, primeiro para acabar com a ditadura que tinha dentro da ilha, que era uma ditadura extremamente autoritária, capitalista e que tinha um apoio intenso dos Estados Unidos. Essa revolução vai ganhando força, eles vão conseguir tirar do poder o ditador, vão conseguir diminuir, expulsar os Estados Unidos e sua influência na ilha.
Os Estados Unidos vai tentar promover um embargo econômico, vai tentar acabar com esse processo revolucionário. E qual vai ser a reação de Fidel Castro, líder da Revolução Cubana? Se associar ao mundo socialista. Em 1961, Cuba se declara socialista. E aí isso vai ser considerado um golpe, porque é ali próximo, né, uma ilha que fica a poucos milhares de quilômetros da costa norte-americana, nós vamos ter o estabelecimento do socialismo. Em 1961. Gente, esse evento ele é tão importante que depois os Estados Unidos vai ficar preocupado com qualquer outro movimento popular na América. E vai tentar conter esses movimentos, e a gente vai ver surgir no continente americano muitas ditaduras militares capitalistas, a exemplo do Brasil, que em 1964 nós vamos ter a instalação de uma ditadura militar com o apoio norte-americano. Mas isso a gente vai falar depois, quando a gente for estudar a ditadura. O fato é que essa Revolução Cubana ela vai ganhar uma importância muito grande e a partir de então os Estados Unidos vai voltar os seus olhos para esse continente, para evitar que outros países também adiram, né, se tornem socialistas. Nós vamos ter também, gente, a criação do Muro de Berlim, que eu tinha comentado anteriormente. Vai ser em 1961. Por quê? Porque lá na cidade de Berlim, que fica dentro do lado oriental da Alemanha, do lado socialista, nós vamos ter a cidade de Berlim dividida. De um lado capitalista e de outro socialista. Com o passar do tempo, nós vamos ver que muitas pessoas do lado socialista começam a abandonar esse lado socialista indo em direção ao lado capitalista, que garante mais empregos, melhores salários. Existe um desenvolvimento econômico diferente e o lado capitalista vai atrair muitas pessoas do lado socialista para o lado capitalista. Até que em um determinado momento, de uma maneira muito rápida, a gente vai ver a construção de um muro que vai dividir a cidade. E aí, se você está do lado capitalista, você não pode passar para o lado socialista. E vice-versa. Famílias ficarão divididas. Pensa, eu moro num bairro. A minha avó, a minha tia, minha mãe mora no outro bairro. Se o outro bairro estiver do lado socialista, você perde contato com essas pessoas, porque vai ser proibido. Esse mundo vai ser vigiado dia e noite e não vai permitir a passagem desses jovens, dessas pessoas de um lado para o outro. A gente vai ter muitas mortes, pessoas que vão tentar pular o mundo e serão abatidas. Então, assim, o Muro de Berlim, ele representa de maneira clássica essa divisão do mundo, que é uma divisão que ela é violenta, que ela é extremamente ativa no sentido de impedir a escolha das pessoas. Vamos ter também a crise dos mísseis. O que vai ser essa crise dos mísseis? Veja bem, Cuba tinha se tornado socialista e vai permitir que os soviéticos construam uma base de lançamento de mísseis em seu território. Quando os Estados Unidos descobrem essa possibilidade de ter mísseis no território cubano, ou seja, bem próximo ao território norte-americano, é que vai haver uma reação. Quando os navios soviéticos estão indo em direção a Cuba, levando os mísseis, os navios norte-americanos vão fazer uma espécie de um muro. A marinha norte-americana vai impedir a passagem desses navios soviéticos. Então a gente vai ter, de um lado, os navios soviéticos com os mísseis e de outro, a marinha norte-americana. E eles ficam ambos parados, um de frente para o outro, enquanto os seus presidentes negociam um acordo. Então esse é um momento muito tenso no mundo inteiro, porque se ali houvesse um combate, a gente poderia ter talvez a Terceira Guerra Mundial, que seria muito letal, já que ambos os países tinham armas nucleares. Então essa crise dos mísseis vai ser resolvida, os Estados Unidos vai conseguir com que os soviéticos recuem, e em troca os Estados Unidos vai retirar mísseis que tem na Turquia, próximo ao território soviético. E os soviéticos vão recuar e não vão colocar os mísseis em Cuba. Então é um momento muito tenso, marcante na história da Guerra Fria. E por fim, gente, eu gostaria de comentar rapidamente o que está acontecendo
em termos de descolonização na África, principalmente, mas também em algumas regiões da Ásia. O que está acontecendo? A África era um território, um continente controlado pelas potências europeias. E a gente sabe que ao final de 2 guerras mundiais, eles vão perder esse controle, essa influência, vai diminuir muito. E muitos países, muitas regiões da África vão lutar para ter essa autonomia garantida, para expulsar o domínio europeu do continente africano. E aí nós temos uma situação, o mundo está dividido. Esse país que está surgindo na África, ele vai ser socialista ou capitalista? Então a gente vai ter a influência de ambas as potências nessas áreas do continente africano, apoiando guerrilheiros e guerrilhas socialistas e capitalistas que vão lutar entre si pelo poder nessas várias regiões que vão se tornando independentes em relação aos países europeus. Então, apesar da independência em relação aos europeus, esses novos países que surgem, em sua maioria, vão ter influência ou soviética ou norte-americana. Por quê? Porque eles querem ter áreas de influência no mundo, para aumentar o seu poderio. É preciso garantir que novos países que estão surgindo adquiram características ou socialistas ou capitalistas. Então a descolonização afroasiática também vai ser um palco de luta indireta entre as potências capitalistas e socialistas soviéticos e norte-americanos. Então, pessoal, e como que terminou a Guerra Fria? Vamos falar agora desse final. Vou pontuar algumas coisas importantes. Então, olha só, final da Guerra Fria. O que a gente observa na União Soviética ao longo do tempo e que vai redundar na derrocata no fim da União Soviética e da Guerra Fria? Nós vamos observar que a economia soviética, ao longo do tempo, ela vai perdendo seu dinamismo, se comparado com o mundo capitalista. Vamos perceber uma estagnação econômica, a baixa produtividade. A falta de concorrência leva também a uma falta de inovação tecnológica. Então, por exemplo, produtos de consumo que vão se desenvolver no mundo capitalista não vai acontecer a mesma coisa no mundo socialista. Os modelos de carros, de liquidificador, de bens de consumo cotidiano, que a gente vê um avanço tecnológico no mundo capitalista e que é provocado pela concorrência que acontece dentro desse mundo, dentro das empresas. Isso não acontece no mundo socialista. Então, o que acontece? Vai haver uma falta de inovação tecnológica e, além disso, a União Soviética, para manter-se nessa Guerra Fria com os Estados Unidos e o mundo capitalista, ela vai ter sempre muitos gastos na área militar, na área espacial, na criação de mísseis, e esses investimentos nesse setor vai levar a um desabastecimento, a falta de investimento em outros setores da economia soviética. Tudo isso vai levar a uma crescente crise econômica no mundo socialista liderado pela União Soviética. E aí, em paralelo a essa questão, nós vamos ver também a União Soviética invadindo o Afeganistão. Guerra do Afeganistão. Ela vai ser uma guerra muito longa. Alguns historiadores comparam essa situação da guerra do Afeganistão, em que os soviéticos vão invadir o Afeganistão, com o chamado Vietnã soviético. Assim como os Estados Unidos se envolveu na guerra do Vietnã, que durou muito tempo, não conseguiram lidar com a situação da maneira que queriam e gerou grande impopularidade dentro dos Estados Unidos, a guerra do Afeganistão vai ser isso para os soviéticos. Então é uma guerra de longa durabilidade, impopular, que gerou muitos gastos num contexto de muita crise econômica. Então nós vamos ter a guerra do Afeganistão de 10 anos envolvendo os soviéticos, que também vai gerar uma grande impopularidade e crise na União Soviética. E a gente vai ver ao longo do tempo, com essa crise econômica, com essa crise que vai gerando outros problemas internos da União Soviética, os países do leste europeu, que eram as áreas de influência da União Soviética, começam a se desenvolver dentro desses países crescentes movimentos democráticos, que defendem o quê? O fim da influência soviética nessas regiões.
E esses movimentos democráticos, que antes às vezes eram mais reprimidos, agora fica impossível de reprimir, porque está cada vez maior, em grande número. E a própria Rússia está envolvida lá em problemas internos. Então, esse crescimento dos movimentos democráticos no leste europeu vai também levar a um processo de dissolução do socialismo. Ok? E nós vamos ver, nesse contexto de crise econômica, social e política, o surgimento de um presidente dentro da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Ele assume em 1985. E mediante esse cenário de crise econômica, de crescimento, de contestação, de movimentos de contestação à ordem, ele vai propor mudanças. E aí vem dois termos que você tem que conhecer. Glasnost, que seria uma proposta de transparência política. Fim das perseguições aos opositores, fim da censura, liberdade de expressão da população. E ele também vai propor a perestroika. Perestroika significaria uma reestruturação da economia soviética. Então, com essas duas propostas, Mikhail Gorbachev assume o governo da União Soviética e a implementação dessas mudanças vai levar ao crescimento dos movimentos democráticos, que querem o fim dessa influência soviética nos países dominados pela União Soviética, pelos russos. E aí nós vamos ver crescer ainda mais esses movimentos democráticos no leste europeu, que vai levar a 1989 a queda do Muro de Berlim. Berlim, capital da Alemanha, lembra que a gente comentou que lá foi construído um muro dividindo a cidade? E esse muro foi construído em 1961. São mais de 20 anos em que as pessoas não podiam transitar livremente entre o lado socialista e capitalista. A própria população vai se movimentar, se organizar e quebrar, acabar com esse muro. É um momento histórico que vai representar de forma simbólica o fim da Guerra Fria. Por quê? Porque aquilo ali mostra a perca da força soviética em controlar a população e manter esse muro. Então, a queda do Muro de Berlim, ela mostra o fim simbólico daquilo que a gente conhece como Guerra Fria. Mas, de fato, essa Guerra Fria termina quando as repúblicas asiáticas próximas à Rússia, que faziam também parte da URSS, também vão se tornando independentes. Então, as independências que vão separando esses países próximos, fronteiriços, à Rússia, e vão tornando-se países autônomos, mostram o fim dessa União Soviética. E, lógico, o fim da Guerra Fria. Então, em dezembro de 1991, a gente vê a dissolução da URSS. E esse é considerado o fim oficial da Guerra Fria. Então, assim, nós vemos a decadência do mundo socialista soviético e, com isso, o fim da Guerra Fria. Aí sim, gente, nós temos agora a instauração de um novo cenário mundial que a gente vai discutir numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, pode deixar nos comentários. E eu vou deixar umas indicações aí na descrição do vídeo de filmes e documentários sobre esse conteúdo, caso você tenha interesse em se aprofundar. Mas eu espero que com essa aula tenha ficado mais claro o que foi, os momentos mais importantes e o final da Guerra Fria. A gente se encontra num próximo vídeo. Abraço.